Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2024. Agora são 9 horas e 48 minutos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje tá difícil. Eu fui dormir bem tarde. Quer dizer, bem cedo, né? A gente teve culto em Joinville, mas eu cheguei em casa cedo. E fiquei sendo assombrado, né? Oi, Márcia Santos, tudo bem? Sim. Você já, mesmo não sendo membro oficial, você já é uma membra, né? Pode sim. Fiquei sendo assombrado pelo fantasma, pelos fantasmas, né? Até quase 2:30 da manhã ontem. E aí eu fui orar, né? Eu tava deitado já, mas eu levantei e fui orar a Deus. Precisava orar um pouco. E fui dormir depois das 3, né? Então eu tô bem, tô com cara de sono, né? Normal. Mas tá bom, né? Tudo bem, Moema? Dá um beijo no maridão aí, Gabriel Figueiredo. Tá aqui hoje, Gabi? Deus abençoe vocês aí, tá? Mas tô de boa aqui, né? Tô de boa, hoje é feriado, né? Para alguns, né? Aqui na nossa cidade, só os irmãos que são católicos que fecham seus comércios, que não são, tá todo mundo trabalhando normal aí, né? Mas bastante gente viajou, né? Ontem menos gente aí, porque tem bastante gente viajando. Ontem a estrada estava bem cheia, né? Tanto para a gente ir para Joinville quanto para a gente voltar. Demoramos até um pouco para voltar, porque tinha bastante gente, né, na estrada ontem. Hoje é aniversário de Curitiba, né? Aniversário de Curitiba. Parabéns aí ao pessoal de Curitiba hoje. Aniversário de Curitiba. A gente vai ler a epístola, a carta de Judas. Se você puder fazer o favor de abrir aí. Oi, Ingrid Jesus, bom dia. Um beijo na sogrinha, todo mundo aí. Beijo para vocês. Bebê. Judas. A carta de Judas é uma página antes do livro de Apocalipse, tá? Então, se você tiver dificuldade de achar, você vai no Apocalipse e volta. Uma página você está em Judas. A carta de Judas foi escrita entre 65 e 80 depois de Cristo. Tem uma Adriana, bom dia, obrigado. Judas não tem um, né, filha? É só Judas. Judas verso 1. Ele traz uma carta muito legal que fala algumas coisas bacanas. Rosiane Batista, bom dia. Você sabe, Rose, você mora em Massachusetts, né? A gente brinca aqui sempre sobre Massachusetts, né? Tem um meme aqui de Massachusetts, né? Que quando você faz alguma coisa bacana, os caras falam, nossa, isso aí veio lá de Massachusetts. Eu dou risada com isso aqui. Sejam bem-vindos aí todos vocês, tá? Bem legal. Então, abre aí a tua Bíblia. Judas, versículo 1. Eu vou dizer para você que se fosse você, eu não perdi o desdobramento hoje não, hein? Hoje eu vou contar a história sobre um corvo dourado hoje. Que você, olha, vai cair para trás aí, hein? Vai cair para trás. O corvo dourado. É assim que chamam ele na floresta, né? De Nárnia. O corvo dourado. Vou te contar coisas aí que você vai cair para trás. Quem que lembra aí? Quando eu falei que o professor aqui no Brasil, eu não vou falar de política, não vou falar. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Que eu falei para você que o professor tinha batido as botas. Tava na terra dos pés junto, o professor velho. E um monte de gente aí bateu em mim, falou que era um absurdo que eu tava... Quem que lembra dessa história aí que eu contei para vocês?
que o professor já virou adubo faz muitos anos, o velho professor, faz muito tempo. Daí postaram um vídeo dele, não sei o que, numa festa. Irmão. Vocês não têm noção, irmão. Vocês não têm noção. As coisas que eu escutei na carta psicografada ontem no mundo espiritual. O Corvo Dourado lá no mundo espiritual fala assim, ó, se você tivesse noção de quantos já estão de passagem aqui pro nosso lado, que ninguém nem sabe, que acha que tá por aí e tal. Ele disse assim, você acha que tem gente que vive 100 anos? É isso que você acha? Meu Deus do céu, o Corvo não deixou dormir ontem. O Corvo disse que foi jantar na casa do vampiro, irmão. O Corvo conversando comigo ontem. Foi jantar na casa do vampiro. E o vampiro tomou um sanguinho diferente lá, né? Começou a falar. Irmão. É só... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Só Jesus... É só Jesus, escuta o que eu falo pra você. Para colocar a gente no meio de determinadas coisas, irmão. Sabia? Eu ainda... na nossa psicografia, né, dessa madrugada, junto com o fantasma, ele dizia para mim assim, pastor, como é que é só Deus para levar a gente no meio dessas coisas aí, espiritual? A gente saber falar dessas coisas, saber dessas coisas. Meu Deus do céu. Ontem eu falei, meu Deus, acho que umas 30 vezes ontem. Meu Deus, umas 30 vezes. Nossa, meu Deus do céu. Só Jesus na nossa vida. E ontem apareceu a história do chip, né? Lembra que eu tinha contado uma história do chip? Quem lembra? Que tinha vindo da China? Quem que lembra? Conto, um ano atrás que eu contei uma história. Vocês lembram? Que eu contei a história da China, do chip da China. Um ano atrás eu contei essa história. E eu falei, um dia vocês vão ver isso aqui no jornal. Não saiu no jornal ontem. Lembra? Lembra que eu falei? Um desdobramento. Todo mundo disse que eu era louco. Apareceu os caras do Twitter batendo em mim, dizendo que eu era louco. Os imbecil que falam mal de mim lá. Lembra da história do chip da China? Não saiu ontem a história do chip de Taiwan? Quem tem memória, né, irmão? Quem tem memória, né? E os caras no Twitter, aquela advogada imbecil, né? E um outro advogado idiota, né? Os caras ficam falando merda aí, atrapalhando a direita. Lembra? Lembra dessa história aí? E eu contei aqui pra vocês. Lembra? Como eu digo sempre pra vocês, não é nada como um dia depois do outro, né? Não é? Nada como um dia depois do outro. Se eu contar pra você, vou te falar mais uma coisa ainda. Que o galo que veio da terra do podre não era um galo, mas tinha 16 galos. Se eu contar isso pra você, irmão, eu só não entendi por que tem algumas entidades por aí tentando desfazer conversa. Eu não entendi por quê. Não entendi por quê disso. Ainda não entendi, né? Por que tem algumas pessoas que não querem que você saiba a verdade, né? A história, a verdadeira história de Nárnia, né? Não querem que você saiba. Eu não entendi. Estão batendo aí, dizendo que é mentira, tal. Não entendi isso aí.
Mas o corvo falou que eram 16 galos. Estavam fechados, né, num determinado lugar e saíram todos ao mesmo tempo, vindos da terra do podre. É isso aí, irmão. É isso aí. É bem isso aí. A coisa é... Fica chocado, né, com as coisas que a gente escuta aí no mundo espiritual quando vai orar, né? E a verdade é muito pior do que a gente imagina, irmão. Isso que eu tenho a dizer para você. Muito pior do que a gente imagina. Vocês já acharam Judas? Aí eu posso ler o texto já. Vamos lá. O Pensador. Bom dia, querido. Lucimar Electo. Oi, Lulu. Tudo bem? Ana Greger, Deus abençoe. Adriana. Tudo bem, Adri? Deus abençoe. Renê. Mima. Cristina. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Lembra quando eu contei a história que a velha tia veio aqui e ameaçou todo mundo? Lembra que eu contei que a tia ameaçou todo mundo, que ia meter o grampo em todo mundo? Lembra que eu contei a história? Que muita gente ficou com medo e abandonou o pelicano. Lembra quantos meses atrás? Um ano, né? Quase. Já está fazendo quase um ano essa história. Eu contei aqui para vocês. Apareceu ontem no jornal de novo. Eu vou dar a notícia hoje. Está no jornal. Ingerência. Quando eu falei aqui, todo mundo disse que era mentira. Ah, isso é mentira, papo furado. Lembra que eu contei para vocês a história? Por que que a coisa não, por que que não rolou? Por que que não deu certo? Quem que atravessou? Vocês lembram, né? Quem está comigo faz tempo aí, lembra do que eu falei, né? A história que eu contei. Do ninho cercado. Lembra, pastor? Contou essa história para vocês, né? Irmão. Olha, veja o jornal hoje. Um ano depois. Quem tem recordar é viver, né? Eu não posso ficar, né, aí falando, né? Lembra disso aqui? Eu não posso, né? Vocês sabem disso. Mas se você prestar atenção nas notícias de hoje do jornal, você vai ver que eu contei isso para você faz um ano. E apanhei um monte por causa disso. Um monte. Levei muita porrada por causa disso. Muita gente, né, me bateu porque eu falava, porque eu estava atrapalhando, porque eu ia contra a direita dos caras, porque blá, blá, no Twitter principalmente, né? Muita gente. Com historinha, que o pastor é mentiroso, que tá só querendo ganhar like, lembra dessas histórias aí? O tempo, irmão, vai mostrar muita coisa para vocês que vocês ouviram aqui, que vocês vão ver que aconteceu, vocês nem sonhavam. Aí quem anda conosco, né, sabe quem a gente é, né? É assim. Quem anda conosco sabe quem a gente é, né? Eu vou ler o prefácio aqui, tá? Vamos lá? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muito arrogantes, coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos ajude e nos abençoe com a tua presença. Põe, papai do céu, a tua mão sobre as nossas vidas, Deus, e nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas para nos abençoar com a tua presença. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça. Quebranta, Deus, o nosso coração, para que a gente entenda e compreenda a tua palavra, para que sejamos libertos do engano e da mentira, em nome de Jesus. Amém e amém. Judas é o irmão mais novo de Jesus, meio irmão, né? Judas, filho de Maria e José. Quando ele inicia a carta, ele se identifica. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que era um irmão um pouco mais velho de Jesus, que também é o apóstolo Tiago. Amém? Então ele inicia
o verso de número 3, aqui tem muita coisa no livro de Judas que é sensacional. Então você tem que prestar atenção para você não perder, né, cada gota de vida que tem aqui. Entendeu? Cada gota aqui de verdade que tem aqui, cada gotinha, tá? Amados, vírgula, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, porque a salvação é para todos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé nos foi dada por Jesus Cristo. Bom dia, Claudinha. Nos foi dada por Jesus Cristo. A fé nos foi dada por Jesus Cristo. Então, uma vez ela foi dada e ela está disponibilizada para todo mundo como um dom. Ela foi disponibilizada para todos como um dom. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: buscai os melhores dons. Então, o dom da fé deve ser buscado por mim e por você através da oração, através da consagração, da santificação. Essa madrugada eu estava orando a Deus, 3 horas da manhã, e eu falei para o Senhor, Senhor, não deixa a minha fé enfraquecer, fortalece a minha fé. Fortalece, Jesus, a minha fé, Senhor. Me ajuda a crer mais, a confiar mais, a buscar mais, Senhor. Não permita que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas me ajuda a que eu ande na Tua presença, a que eu fale somente a verdade, que a verdade é a Tua palavra. Essa foi minha oração hoje de madrugada. A fé é um dom. A fé é um dom, o dom da fé. E você deve buscar ela. Entendeu? Não, irmã Giovana, esse não é o Judas que traiu Jesus, esse é o Judas, irmão de Jesus. Judas era um nome muito comum, por isso que o Judas é Judas Iscariotes, que se refere à sua família. Entendeu? Esse aqui não tem a referência à sua família, né? Então, assim como João era muito comum, Pedro era muito comum, Judas muito comum, Jesus muito comum, por isso é Jesus Cristo, tá? Então a gente precisa às vezes conhecer um pouquinho a respeito da história para poder diferenciar um do outro. Às vezes a gente até confunde e troca, que não é normal, né? Tá bom? A data tá errada e a nomenclatura do programa tá errada porque deu um bug no YouTube e a gente não conseguiu mudar, tá? Então não fica prestando atenção nisso aí, Janete Birello. E presta atenção na palavra, depois a gente vai arrumar isso aí. Verso 4 diz assim, porque se introduziram alguns, vírgula, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, desde antes, já existiam pessoas que estavam convertendo a fé de Cristo em lucro, a fé de Cristo em heresia, a fé em Cristo em coisas que não prestavam e que não iriam dar certo. Já acontecia antecipadamente, porque desde antes estava previsto, porque a palavra já alertava que eles viriam. Ele disse, vão andar no meio de vós lobos. Jesus falou isso. Disfarçados de ovelhas. Entendeu? Lobos disfarçados de ovelhas. Jesus avisou que isso ia acontecer. E ele vem desde antes, ele disse, já estava escrito. Né? Então, se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai entender porque ele está só nos lembrando de coisas que nos foram ditas lá atrás, né? E que agora estavam aqui acontecendo. 5. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, vírgula, tirando-o da terra do Egito, vírgula, destruiu, vírgula de novo, depois, vírgula de novo, os que não creram. Isso aqui isso aqui é um troço extraordinário. Deus tirou o povo do Egito e depois destruiu aqueles que não creram.
que isso quer dizer, irmão? Que Deus está te dando a oportunidade de sair do mundo e ir para Cristo. E que se você não for, você vai para o inferno. Deus separou, escolheu um povo e deu a eles a oportunidade de ir para Canaã. Mas aqueles que chegaram na porta de Canaã, veja que tudo é simbolismo no Velho Testamento. Quando eles chegaram na porta de Canaã, ficaram com medo dos gigantes e resolveram voltar, morreu todo mundo no deserto. Morreu todo mundo no deserto. Então Deus separou um povo. Deus separou um povo. Deus tirou todo o povo do Egito. Porém, nem todos entraram em Canaã. Amém? Nem todos entraram em Canaã. A maioria morreu. Então, quando Jesus traz para mim e para você Mateus 7, no verso 12 em diante, que ele começa a falar sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita, ele disse, uma das portas, ele falou, ela é larga, espaçosa, e ele disse, muitos vão optar, vão escolher entrar por ela, mas ela leva à perdição. Ele disse, a porta estreita, poucos vão querer passar por ela, mas essa leva para a vida eterna. Então, Jesus vem trazendo a mesma história desde o princípio da Bíblia até o final. Desde o princípio até o final. Entendeu? A gente tem mesmo texto, a mesma palavra que foi iniciada lá no livro de Gênesis, acabando aqui no livro de Apocalipse. Deus está contando a mesma história. Deus está tirando um povo do Egito, todos, porque a salvação veio para todos, a fé veio para todos, a graça veio para todos, mas nem todos o quiseram. Entendeu? Nem todos quiseram permanecer nisso, nem todos quiseram ir para o céu, nem todos quiseram abandonar o pecado, nem todos quiseram abandonar a religiosidade, nem todos quiserem, nem todos vão querer. Muita gente vai optar em ficar agarrado na sua igreja, na sua religião, a gente está falando dos que conheceram Jesus, né? Em detrimento da sua salvação. Entendeu? Em detrimento da sua salvação. Porque a sua fé é baseada em Cristo. E a tua fé baseada em Cristo gera salvação. Porque vai ter transformação. Somos transformados. Obrigado, André. Fomos transformados, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que é. 6. Presta atenção. E aos anjos que não guardaram o seu principado, o que ele está? Que anjo? Que principado? Os anjos que foram lançados do céu. O principado deles era no céu. Eles estavam debaixo do seu príncipe. Por isso, viviam num principado. Aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula, mas deixaram a sua própria habitação. Os anjos, presta atenção, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos caídos que não guardaram o seu principado, que não permaneceram na sua própria habitação, mas foram lançados fora, eles estão aonde, irmão? Veja que a gente leu em Pedro, agora estamos lendo em Judas de novo. Os anjos caídos foram para a terra, habitaram com as mulheres e delas geraram gigantes. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Os anjos estão reservados, olha o que está escrito aqui, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Entendeu? Não, Maria de Fátima, não. Você entendeu, irmão? Escuta isso aqui. Estou respondendo, Rogério Fernandes. Os anjos caídos não são demônios, não são. Eles estão presos em uma caverna, reservados com ferros, presos para o dia do juízo. Eles não estão na terra, eles nunca desceram na terra, eles nunca coabitaram com mulheres, eles nunca geraram gigantes. Isso é mentira. Isso é um erro
grave de interpretação bíblica, chega a ser até uma heresia. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, em Gênesis, acho que é 6, né? 5 ou 6, eu não lembro. Entendeu? Que os filhos dos homens, os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e lá não diz anjos, são pseudos estudiosos aí, né? Que falam isso. Ele está falando da primeira e da segunda criação. Eu já falei aqui para vocês faz muito tempo isso. Não está falando de anjo nenhum. Bom dia, Alex. Não está falando de anjo nenhum. Ele está falando da primeira e da segunda criação. É disso que a Bíblia está falando. Entendeu? Os anjos, eu não acredito que eles foram enganados. Eu talvez até a Bíblia diga isso, mas eu não acho que não. Eles foram convencidos por Satanás a se levantar contra Deus. Entendeu? Os anjos, eles foram convencidos pelo diabo, e a Bíblia diz que Satanás trouxe com ele do céu um terço de todos os anjos do céu, convencendo-os a se levantarem contra Deus. E aqui está aqui, ó, os anjos que não guardaram o seu principado, todos. O único anjo caído que anda na terra é Satanás, só. Todos os outros são presos. Onde é que está escrito? Aqui, ó. Vilma, a Bíblia diz que tudo que tem na terra, tanto material como espiritual, foi criado por Deus. É isso que a Bíblia diz. Entendeu? Nós já lemos isso. Já lemos, eu já ensinei isso. Tudo foi criado por Deus. Todas as coisas. Assim, eu vou te dar a minha opinião, né? A minha opinião. Não baseada no que eu leio na Bíblia, que eu penso. Tudo foi criado. Os anjos foram criados por Deus, os demônios também. Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por Deus. Assim como Satanás também foi criado por Deus. Ele teve a opção, porque ele era um anjo, né? Ele traiu a Deus, ele quis ganhar a glória de Deus, né? Enganou todo mundo, foi lançado na guerra, na terra, teve o seu castigo, perdeu o seu estado original. Entendeu? Perdeu o seu estado original. Então, a primeira coisa que você tem que entender, demônios não são anjos caídos, porque os anjos são criaturas muito poderosas, né? E talvez desequilibrassem aí as ações do homem no mundo, talvez. Eu estou falando que eu acho, isso não é a Bíblia. Tá? Então, a Bíblia diz que os anjos caídos estão presos em cavernas, está escrito aqui, em cavernas, em ferros para o dia do julgamento. Então, não tem nenhum anjo caído além de Satanás na terra. Então, essa conversa de que os demônios são anjos caídos, mentira, não tem base bíblica isso. Entendeu? Os anjos tiveram livre-arbítrio para escolher, claro. E escolheram seguir Satanás e pularam por causa disso. Certo? Ponto. Então a gente olha lá em Gênesis, no capítulo de número 6, e a gente vê que está escrito ali: e os filhos dos homens coabitaram com as filhas, os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e deles geraram gigantes. Então, teólogos aí que tem um pouco menos de conhecimento, que eu chamo de teólogo de botiquim, né, que não costuma ler a Bíblia inteira, entendeu? Eles afirmam que os filhos de Deus eram os anjos caídos, mas é mentira isso, porque é uma heresia, é contra a palavra de Deus isso. A Bíblia diz que não são. Né? Então, a gente vem de novo a ação das duas criações, que no capítulo 1 Deus criou os filhos dos homens, porque lá está escrito homem e mulher, do barro Deus fez o homem e a mulher, a sua semelhança, ele fez, o homem e a mulher, do barro eles fez. Ele soprou a alma vivente nele, está lá Gênesis 1. E quando em Gênesis capítulo 2, Deus criou o paraíso, pois nele Adão procurou pela terra uma mulher que lhe fosse idônea. Não está escrito isso na Bíblia? Tá. Então ele procurou uma mulher aonde? Entre as filhas dos homens. Mas ele não achou uma que fosse idônea, então ele foi lá, tirou uma costela do Adão e fez a Eva. Então a Eva não nasceu do barro, ela nasceu da costela do Adão. Veja, é diferente a criação. É diferente a criação. Então, no capítulo 1, Deus fez os filhos dos homens, que foram os caras que morreram no dilúvio. Deus fez os filhos dos homens, isso é muito claro na Bíblia. É só quem não consegue ver isso e entender. A Bíblia é muito clara, o livro de Gênesis é muito claro a respeito disso.
né? E então quando esses dois povos, né? Quando Caim matou Abel, né? Caim matou Abel. Para onde que o Caim foi? Para a terra de Nod. Que Nod, irmão? Quem é Nod? Se só tinha Adão e Eva. Aí os caras começam a dar cambalhota exegética. Falar, não tem A. Sim, assim não é não. Sim, assim não é não. Não é? Então quem é Nod? Para onde o Caim foi? Quem eram as mulheres que Caim se encontrou e casou se só tinha Adão e Eva e não tinha outros irmãos? Aí os caras vêm com as cambalhotas exegéticas. Que você tem que entender que Adão e Eva tinham tido outras filhas, mas isso não está na Bíblia. Cara, isso não está escrito na Bíblia. Entendeu? Isso não está escrito na Bíblia. A gente chama isso de cambalhota exegética. O cara quer inventar para comprovar o que ele está falando, mas não é verdade, é mentira. Entendeu? Então, existe sim, né? Existe sim outras. Por quê? Porque o capítulo 1 é que as pessoas não estudam a Bíblia, né? Você não precisa de outro livro, você só precisa da Bíblia. O capítulo 1 traz a primeira criação. Só você leia com atenção, preste atenção. O homem e a mulher, o macho e a fêmea, do barro os fez. Está escrito na Bíblia. Entendeu? Depois você vem e vê o capítulo 2 e vê Eva sendo criada do osso. Cara, é outra criação. São duas criações. Então, primeiro Deus criou os filhos dos homens e depois Deus criou os filhos de Deus. E se você lê a Bíblia, uma vez eu fiz uma leitura de Bíblia inteira de capa a capa, estudando ela devagarzinho, versículo a versículo, buscando os dois povos. Quando você fizer isso, você vai ficar impressionado. Porque o problema é que as pessoas não leem a Bíblia, eles leem livro, né? Mas eu li o livro. Não, lê a Bíblia, cara. Lê a Bíblia, pastor. Eu já li a Bíblia inteira 23 vezes, irmão. Leia a Bíblia. Várias versões diferentes. Leia a Bíblia, irmão. Recomendo para você. Entendeu? Então, quando a gente vai observando a palavra de Deus, você vai começando a entender ela. Você vai começando a ver e falar, cara, mas peraí. Mas se só tinha Caim e Abel, quando Caim matou Abel, como que ele foi para a terra de Nod? Que Nod, se a Bíblia não fala de Nod, só aparece ele agora? É só você pensa, irmão. Racional. Você tem que prestar um culto a Deus racional. Você tem que pensar, cara. Entendeu? Você tem que pensar. Todo mundo que estudou um pouquinho de teologia, um pouquinho a mais, que estudou, por exemplo, a teologia judaica, né? Que sabe disso aí. Porque o judeu, o cara que estudou o Velho Testamento, fala isso aí claramente. Claramente. É que aqui nas faculdades brasileiras é uma merda, porque daí os caras não ensinam teologia, eles ensinam religião para você. É igual você fazer catecismo na igreja católica. O cara te ensina religião, ele não te ensina teologia. Porque ele não sabe como é que ele vai te ensinar. Entendeu? Ele não sabe. Mas quando você busca, né, os mestres antigos, os grandes professores judeus de teologia que falam sobre o Pentateuco, que explicam a criação, que falam, entendeu? O cara, você começa a abrir os teus olhos e fala, cara, como é que eu nunca vi isso aqui? Daí você vai lá na Bíblia e vê que está escrito aquilo ali, está lá escrito, mas você não percebeu. Entendeu? Porque a gente lê e não vê, cara. Os nossos olhos estão fechados por causa da religiosidade tua. Você escutou o cara falar tanto tempo aquele troço e não é verdade. Entendeu? Não é verdade. O Verônica Bastos, pastor, o dilúvio foi parcial ou global? Você precisa, para você responder essa pergunta tua, você precisa entender o seguinte, o que era o globo naquele momento? Aonde era o globo naquele momento? Onde existiam as civilizações naquele tempo? É isso que você precisa pensar. Entendeu? Se baseava onde? A geografia era igual à nossa? No tempo do dilúvio? Existia povo em toda a terra? É simples, cara.
Então, tem coisa que não... que é só você pensar um pouquinho. Entendeu? Então, veja o capítulo 6 do livro de Judas. E aos anjos que não guardavam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo. O juízo já veio? Não. Então eles estão presos. Entendeu? O juízo de Deus já aconteceu sobre a terra? Não. Então, até o juízo. Então os caras estão lá presinhos esperando o juízo de Deus. Todos os anjos. Entendeu? Todos estão lá. Presos, menos Satanás. Aí a gente vai para o verso 7 e diz assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, o que é ir após outra carne? O que Sodoma e Gomorra fazia? Olha o que ele está falando aqui. O que você acha que ele está falando no verso 7? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, vírgula, havendo-se corrompido com aqueles e ido após outra carne. O que é ir após outra carne? O que ele está dizendo sobre isso? Que Deus colocou você para ir atrás de ou com uma carne, certo? Mas os caras não quiseram ir com aquela carne que o Senhor lhes deu e eles foram atrás de outra carne. Do que é que ele está falando? Qual era a característica do povo de Sodoma e Gomorra, irmão? Principal. Qual é a característica principal do povo de Sodoma e Gomorra na história? O que é que eles quiseram fazer com Ló, com os anjos de Deus? Quando eles chegaram lá, né? O que eles fizeram? Tragam eles para fora, que nós iremos fazer o que com eles? E Ló falou, não, eu vou dar as minhas filhas para que vocês façam isso. Não é? Então preste atenção no que a Bíblia está falando. Ela está falando sobre relacionamentos íntimos. Que Deus deu uma carne para que você tenha relacionamento íntimo e eles foram atrás de outra carne. Entendeu? Ou seja, o homem com o homem, né? Entendeu? Que é o que a Bíblia está falando aqui. Não sou eu que estou dando minha opinião a respeito de nada. Estou te ensinando o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que por isso eles foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ok? Quando a Bíblia fala sobre os sodomitas, uma palavra que você falou até sobre isso, né? Sim. A Manuela está perguntando assim, quando a Bíblia fala sobre os sodomitas, né? Ontem a gente falou isso. O que é a sodomia? O que são os sodomitas? Entendeu? São as práticas sexuais de Sodoma. Sodomia, prática sexual de Sodoma. Sacou? Né? Então eu estou te ensinando o que a Bíblia está falando. Ok? Então, o que é condenado? Mas, pastor, você está falando de uma ação sexual entre o homem e a mulher? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando entre uma ação sexual entre um homem e um homem. É disso aí que eu estou falando. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, mas então um homem e uma mulher não podem fazer... Não, a Bíblia nunca disse isso e eu também não estou falando. Não quero, eu preciso explicar, porque senão depois você vai dizer, o pastor falou que não pode fazer isso. Não, eu não estou falando. Aqui está falando sobre homem e homem. Entendeu? Homem e homem. Sodomia. Ok? Então eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Tá? Não, irmão Romilton Real. Jesus tinha um irmão mais velho? É isso? Não. Jesus tinha 5 irmãos. E dentre esses irmãos tinha um mais velho, mas não mais velho que Jesus. Jesus foi o primeiro filho de Maria. Né?
Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas Jesus era meio irmão deles, porque eles eram irmãos de Maria e José, não de Deus. Né? Entendeu? Eliana Silva e a mulher com a mulher é a mesma coisa, né? Tá? Então, veja, eu vou ler de novo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, vírgula, foram postas, por exemplo, vírgula de novo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ok? Foi isso que eu disse, mais velho que Judas, né? E não que Judas era o mais novo. Tiago era o mais velho dentre os 5 meninos, né? Tinha mais 4 meninas, né? Irmãos de Jesus. 8. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, vírgula, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Tá? Então, semelhantemente adormecidos. Também estes, semelhantemente adormecidos. Por que adormecidos? Porque tem o seu entendimento adormecido. Né? Então, eles estão indo após outra carne. Eles contaminam a sua carne com isso. Ok? E rejeitam a dominação de Cristo. E vituperam as autoridades, se levantando... É o que a gente acontece hoje aí, né? Se levantando contra as autoridades que lhes foram dadas por Jesus, as autoridades eclesiásticas. Tá? Ou se conselho fosse bom, Manu, por isso que você tem a igreja virtual, minha filha. É por isso que você tem a igreja virtual, entendeu? Vamos continuar no 9. O 9 diz assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo... Você sabia que o anjo Miguel lutou com Satanás? Você sabia disso aí? Que o anjo Miguel lutou contra o diabo e o venceu? Você sabia? Hã? Olha o que está escrito. Mas o arcanjo Miguel, vírgula, presta atenção, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então você que acha que Moisés foi levado com o seu corpo para o céu, presta atenção, não foi. Né? Moisés morreu no alto da montanha, é o que a Bíblia diz, e foi levado para o céu, mas não com o seu corpo. Certo? Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Contra quem? Contra o diabo. Contra o diabo. Saúde, filho. Mas disse, o Senhor te repreenda. Então, Miguel contendeu com o diabo, entendeu? Miguel, o anjo Miguel, contendeu, lutou contra o diabo, prevaleceu e levou o corpo de Moisés e escondeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, já te dando a resposta. Por que é que o anjo Miguel desceu para esconder o corpo de Moisés e não deixar o diabo mostrar ele para as pessoas? Você já pensou o tamanho da peregrinação que seria em Israel hoje se houvesse uma sepultura de Moisés? Tamanho da idolatria do povo que seria hoje se houvesse o corpo de Moisés? Você já pensou nisso? Então Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado, ele escondeu o corpo de Moisés e mandou o anjo fazer isso. Entendeu? Sacaram? Sacou? Aqui na Bíblia isso. 10. Estes, vírgula, porém, vírgula de novo,
dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, vírgula de novo, como animais irracionais, vírgula de novo, se corrompem. Então, todo esse texto do verso 3 até aqui, do verso 10, do 3 ao 10, ele está falando das mesmas pessoas. Entendeu? Quem são esses? São os caras do verso 4, que diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, homens ímpios que se introduzem na igreja e corrompem o ensinamento de Jesus Cristo, corrompem o teu coração, corrompem a tua fé. Né? E ele vem então explicando o que esses caras são iguais àqueles, são iguais aos moradores de Sodoma e Gomorra, eles são iguais aos anjos caídos, eles são iguais a Satanás que contendeu contra Moisés. Ele vem discorrendo dentro do texto, trazendo esses caras que se levantam na igreja para corromper o evangelho e dizendo o que eles são e comparando eles a quem de fato eles vão ser comparados no dia do juízo. Então veja como é complicado esses caras que se levantam na igreja para pregar um evangelho fraudulento, um evangelho mentiroso, enganar as pessoas, vão levar muita gente para o inferno, mas qual vai ser o destino deles? E ele continua no verso 11, ele diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim para matar o Abel. Por quê? Porque Abel tinha um sacrifício mais excelente do que o dele, por inveja. Por inveja. E ele continua: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que Balaão recebeu do rei para amaldiçoar o povo de Deus? Dinheiro. Receberam dinheiro. Olha o 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, estão matando seus irmãos, porque as suas obras são más e eles não querem que as boas obras dos seus irmãos apareçam. Então eles matam. Quem são esses caras? São os matadores de profeta. Os pastores de igreja, que quando se levanta um profeta para exortar a igreja, para falar do pecado desses adúlteros, prostitutos, vendilhões, eles matam o profeta, escondem, excluem da igreja, não permitem que o cara seja quebrado, que o cara se levante, não deixam a igreja acordar, mantendo a igreja debaixo do seu jugo para ficar chupando o seu sangue debaixo da mentira. Entendeu? Isso aqui que a Bíblia está falando. Os caras que entraram para corromper a igreja de Cristo. E tá cheio aí. Ensinando você a vir para a igreja para ganhar dinheiro. Cara, ele escreveu aqui, ó. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. E, vírgula, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Do dinheiro. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Grana, dízimo, oferta, trízimo. Vendendo Bíblia, vendendo a alma para Satanás por causa do dinheiro, enganando todo mundo, destruindo a igreja. Está aqui na Bíblia, irmão. Judas deixou escrito esse aqui, para mim, para você. Esse é o último livro da Bíblia, ele não é o mais velho, porque as cartas, os textos bíblicos não são cronológicos aqui. Entendeu? Tá tudo muito claro aqui para você. Eu creio que isso aqui vai abrir tua mente poderosamente. Esse livro é extraordinário. Eu amo esse livro de Judas aqui. Cara, ele traz verdades incríveis. Verdades incríveis. Os caras, não, tá aqui, cara. Tá aqui na Bíblia. O discernimento é claro. O discernimento é claro. Veja o verso 10, esses porém dizem mal do que não sabem. Quanta gente que se levanta contra o profeta dizendo, isso aí não é de Deus. Você não conhece, cara. Deus não faz assim. Quem é você para dizer isso de Deus?
Ah, irmão, não. Profecia não existe mais. Ah, falar em língua não existe. Dom do Espírito não existe. Olha o que a Bíblia está falando no verso 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Por quê? Porque as coisas de Deus não são compreendidas naturalmente, mas sim espiritualmente. Os caras não aceitam o Espírito Santo, não aceitam o poder de Deus, não aceitam a revelação do Espírito Santo, porque eles são irracionais e eles andam segundo a sua carne, não segundo o Espírito. E eles querem matar o Abel. Por quê, irmão? Que eles querem matar o Abel porque o sacrifício de Abel é mais excelente do que deles. São os Caíns que estão amaldiçoando as igrejas, irmão. Que estão destruindo profetas, que estão destruindo os homens e mulheres de Deus que Deus levantou para falar a verdade, para bradar no meio da congregação. E eles vêm e falam, não, aqui na nossa igreja não fala língua estranha, não, aqui na nossa igreja você não pode profetizar, não, Deus não faz isso. Quem é você, cara, para dizer o que Deus faz ou não faz? Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele falou na boca de uma mula, se ele quiser ele fala na tua boca. Passou nosso tempo já, né? Vou marcar aqui, daí segunda-feira a gente continua, tá? Não vou mais pra frente que eu tô cansado, já tô com dor de cabeça. Vamos pra frente. A gente veio até o 10. Tá bom? Eu vou tomar café que eu tô com fome. Eu já falei pra você que hoje eu fui dormir mais de 3 horas da manhã porque eu fiquei orando, né? Eu não dormi nada ainda, tô cansado. E segunda-feira a gente volta aí. Vamos do 10 pra frente. Isso aqui a gente tem que ir devagarzinho, porque senão eu não vou conseguir abrir aí as coisas todas para você que você precisa ver. Tá? Beleza? Agora tô de folga, né? A gente só se vê domingo. Tá bom? Amanhã cedo vou pro sítio. Capital, Lúcia. São Paulo, capital. Hoje eu vou conversar com a nossa irmã lá de São Paulo, que tá resolvendo as coisas do culto de São Paulo. Eu vou conversar com ela à tarde e daí eu vou... Já a partir de segunda-feira eu vou trazer endereço, data, tudo para vocês do culto de São Paulo, tá? Beleza? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí, deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, peço que o Senhor nos abençoe com a verdade. Meu Deus, nos ajuda com a tua verdade, Senhor. Com a tua palavra. Abre os nossos olhos, Deus, para que a gente possa enxergar a tua palavra, entender. Abre a nossa mente, Senhor, nosso entendimento. Em nome de Jesus, o jejum vai até meio-dia. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço. Que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar. Abre a mente do teu povo, abre os olhos deles, Senhor. Não deixa eles andarem enganados. Mas que eles possam conhecer o teu evangelho, a tua palavra. E assim serem libertos da religiosidade e da mentira que tem sido contada em tantos lugares até hoje. Eu peço, Deus, que o Senhor os abençoe. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí. Quando beberem dela, Senhor, sejam alcançados pelo seu milagre. Meu Deus, eu quero apresentar esse óleo que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Eu peço que o Senhor o santifique. Em nome de Jesus, santifique esse óleo e tudo aquilo que ele tocar seja santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Segunda-feira eu trago mais um vídeo do sítio para vocês, tá? A gente vai fazer mudança amanhã, já vamos começar a levar mudança amanhã cedo. Vamos passar o dia lá, limpando as casas, já estão em 2 liberadas, levando uma mudança. E o pessoal da igreja junto. E aí eu vou fazer mais um videozinho para vocês lá, tá bom? Eu trago segunda-feira daí para que na terça vocês possam ver daí, tá? Beijinho. Deus abençoe vocês. De tarde desdobramento. Se você não perder o desdobramento hoje, porque vai ser forte, tá? Beijo para vocês. Deus abençoe.